Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor a todos. Amém. Aleluia. Pode tomar seu assento. Poderoso, eterno, glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia. Livro de Efésios, capítulo 2. Glória a Deus, aleluia. Da igreja para falar por depois. Aí a gente não combinou com o pastor, eu posso dar a oportunidade antes. Prepara o outro, você vai cantar depois, tá? Você achou o livro de Efésios, capítulo 2, o versículo é o primeiro. Do 1 ao 10, vai ser a nossa introdução. Diz assim o texto: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que nem se glorie. Eita glória! Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Aleluia! A gente está na terceira de 5 séries de mensagem. A mensagem de hoje é sobre um dos pilares fundamentais, não só da reforma protestante, como de toda a estrutura bíblica da obra de Cristo, chamada em latim de sola gratia, ou somente a graça. Bruno, e por que essa exposição ela é agora? Porque eu tenho a convicção que você na sua casa pesquisou 5 solas da Reforma Protestante e você viu lá que ainda faltam 2. Solos Cristos e Sólido Glória. E aí você se pergunta, por que essa de sola gratia agora? Sendo que a gente já teve uma parecida que é sola fide, somente a fé. É porque as duas são intimamente ligadas. Porque a estrutura que a gente está fazendo é uma construção lógica do que se estabelece a reforma protestante. A Escritura, a fé, a graça, Cristo e glórias a Deus. Aleluia. A exposição de hoje, ela parece óbvia, mas ela só parece. Porque uma das palavras mais conhecidas que nós cristãos temos em que diz respeito à nossa fé é a palavra graça. E a definição que a gente tem de graça, que é favor imerecido, não é uma definição última e única da palavra.
ela é muito mais ampla e ela é muito mais profunda do que a gente imagina. Glória a Deus. E é isso que a gente vai tentar explorar essa noite. No livro de Efésios, a gente apelida o livro de Efésios de a Epístola do Terceiro Céu. Porque tudo que diz respeito à espiritualidade, da conduta de fé da igreja e do cristão, e aspectos de comportamento de ministério, está descrito aqui. Aleluia. E Paulo ele começa não muito diferente das suas outras epístolas. Ele começa defendendo o seu ministério. O ministério da exposição do Evangelho aos gentios. Então, no capítulo 1, Paulo ele apresenta essa criação de Deus, que não é uma criação de um povo distinto, no sentido de que Deus cria judeus e o resto. Para Deus é um povo só. Aleluia. Que no curso da história ele separou os judeus para uma missão. Que, diga-se de passagem, não o cumpriram. E graças a Deus não o cumpriram. Por quê? Porque foi da vontade de Deus que eles não cumprissem para que o Evangelho alcançasse a nós, os gentios. Aleluia. Bruno, eu não concordo, é só você ler o livro de Romanos. Romanos capítulo 11 é só isso. 9, 10 e 11, está lá. No capítulo 2, Paulo ele começa a introduzir um convite. E qual é o convite que Paulo está introduzindo? É um convite, lembre-se, Éfeso, a cidade a quem é destinada essa carta, a igreja que está em Éfeso, é uma cidade helênica. Isso é uma cidade douta em filosofia e pensamento crítico. Então, a proposta de Paulo é muito simples. É uma proposta de, se vocês são tão filósofos e racionais, eu vos convido a conhecer a fé por um meio mais prático e experimental. Porque, para todo racionalista, tudo precisa de uma razão. Tudo precisa de uma justificativa. E é o que Paulo escreve nesse trecho que a gente leu de introdução, é que se tem uma coisa, se tem um presente de Deus, em que não há explicação que justifica a sua ação, é a graça. Aleluia. Porque, e a gente comentou disso na última exposição, de que se a graça precisa de obras, ela já não é mais graça. Está dando para entender. Aleluia. Então, qual é o embate que a reforma protestante, dentro dessa estrutura do Sola Gratia, está combatendo? Indulgências, penitências, coisas que, se a gente olha com muito cuidado, a gente encontra hoje em algumas igrejas. E que eu, de forma até um pouco exagerada, comento aqui. Irmão Bruno, pequei. Vai jejuar 15 dias no monte. É só se arrepender. Aleluia, Jesus. Está dando para entender? Aleluia, Deus. Glória a Deus. O intuito dessas exposições é trazer para a nossa realidade e complexificar a forma como a nossa relação de fé, tanto nossa aqui, como nas igrejas em que a gente comunga alguma amizade, a gente interpreta de uma forma um pouco diferente algumas realidades. Em algumas realidades, você não tem uma instrução de ensino bíblico, porque você depende muito de profecias e penitências. Então as pessoas, elas enxergam Cristo como mais uma questão de eu tenho que ir para a igreja para não ir para o inferno, do que eu vou para a igreja e agradecer que Ele me levou ao céu. Eita glória! A realidade é diferente em muitas igrejas. Verdade.
É por isso que eu mandei para a nossa cantora a música que ela cantou. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Porque se você for olhar no texto de Romanos 8, abre lá para a gente Romanos 8. Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eita Deus. Aleluia. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia, Deus. Paulo não está falando que a gente não vai pecar. Paulo está falando que em nós já não opera a lei do pecado que leva para a morte. Aleluia. O que Paulo está falando é, você ainda vai pecar, mas nenhuma condenação está sobre você, porque o que era para te condenar, condenou a Cristo, e a justiça de Cristo te justifica. Meu Deus. Bruno, mas o que eu fiz para merecer isso? Nada. E é isso que Paulo bate muito na tecla quando ele vai escrever aos Gálatas, e a gente vai entrar agora no primeiro tópico. Abre lá comigo sua Bíblia, livro de Gálatas. Livro de Gálatas, capítulo 2. Versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Meu Deus. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. O que estava acontecendo na Galácia? Conjunto de cidades a que Paulo destina essa carta. Atualmente, região da Turquia. Eles estavam não descrendo em Jesus. Isso não era o problema. O problema que estava acontecendo lá era acrescentando coisas a Jesus. Então, quando Paulo recebe notícias da igreja da Galácia Menor, a notícia que Paulo recebe era: Paulo, eles estão até anunciando Jesus, mas estão colocando traços do judaísmo no meio. Eles estão falando: Jesus salva, mas você tem que circuncidar. Jesus salva, mas você tem que guardar o sábado. Jesus salva, mas você tem que cumprir as datas festivas do judaísmo. Paulo fica revoltado. Porque quem está dando essas informações para a igreja, quem está ensinando isso na igreja, está dispondo de uma pseudo-autoridade. Ao que Paulo ele diz no primeiro capítulo, e é a carta mais agressiva que Paulo escreve. Porque Paulo ele não se apresenta falando graça, paz, que Deus é bom, que vocês são firmes na fé. Não. Paulo ele já começa dizendo: como que vocês estão depressa caídos do ensinamento que eu vos ensinei? Geralmente, quando você vai ler as epístolas paulinas, Paulo faz o que a gente apelida de sanduíche. Ele elogia primeiro, bate depois e elogia no final para amaciar. Sabe, pai? Filho, você é um bom filho, mas você fez uma criação, você vai apanhar. Quando você termina de bater no filho, vem comer, mas fiz uma comida para você. Você é calmo. Nos Gálatas, a sensação que dá é que Paulo ele já abre a porta com um cinto na mão. Não dá nem bom dia, já dá a cintada. Dá para entender? E Paulo ele vai dar
o que a gente chama da maior defesa da fé cristã, logo no primeiro capítulo. Porque, veja como ele vai escrever, abre lá, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, e aqui vem, e eu gosto muito dessa epístola, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito. Paulo está falando. Se em algum momento eu me desvirtuar da fé e te ensinar outra coisa, que eu seja recebido como maldito por vocês. Paulo vai além. Ele diz, se um anjo vos ensinar outro evangelho, Bruno, por que isso é importante? Porque você tem igrejas cujas doutrinas são baseadas em revelações, ou pseudo-revelações. A gente não tem como atestar. E que elas são, um anjo desceu para mim. Um anjo me disse. E quando você compara com as escrituras, da divergência. Só que o receio de contrariar uma figura celestial em relação à Bíblia é tão grande que a gente prefere abraçar revelação de anjo do que a escritura. Vou lhe dar um exemplo. Que você é assim. Eu era assim. Alguém vem e diz para você, presbítero, Deus me diz que você está para receber. Eu sei que o presbítero é casado, tá? Só para deixar claro. Só vou exagerar a situação. Deus me revelou que Deus está mandando uma varoa para você. A igreja sabe que ele é casado, sim ou não? Sim. Só que se eu não estou seguro da fé na escritura, eu começo a duvidar. Pega lá. Eu sei, está na Bíblia, mas o camarada falou que é de Deus. Só que o presbítero, se ele for audacioso, porque tem gente que fala assim, Deus está repreendido, mas quietinho no canto dele. Eu, Bruno, tá? Meu CPF, falei o nome do meu CPF, eu não sou assim. Eu sou mais escandaloso. Porque eu pergunto, e Deus te mandou falar o que eu faço com a minha esposa? Aleluia, Jesus. E alguém vai falar, mas é Deus que me falou. Eu vou dizer, mas a Bíblia diz, prove os espíritos e veja se procede de Deus. Primeira epístola de João. Aleluia, Jesus. Não, está lá? O que Paulo está dizendo aos Gálatas é, não é porque alguém diz em nome de Deus que significa que seja Deus falando. Meu Deus, é perfeito. Não é porque são anjos falando que significa que são anjos de Deus falando. E ainda que sejam, o que vale para nós é a Escritura. Verdade. Isso aqui que é a nossa regra de fé prática. É isso que Deus deixou para nós. Aleluia, Jesus. Bruno, e os anjos? A Bíblia diz que os anjos são os espíritos ministradores que estão a serviço daqueles que iam herdar a salvação. Aleluia. Esse que diz o texto. Não diz que eles vão entregar a revelação para a gente seguir. Tem que separar as coisas. Dá para entender até aqui? Glória a Deus, aleluia. Então vamos lá.
O que Paulo está combatendo aqui é os acréscimos que foram feitos na fé. Agora, olha lá comigo, ainda em Gálatas, capítulo 2, um pouco mais para frente, versículo 19 em diante. Olha o que Paulo vai dizer. Porque eu, pela lei, estou morto pela lei, para viver para Deus. Aleluia. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Aleluia. Deus. E a vida que agora vivo na minha carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, Glória a Deus. o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus. Aleluia. Aqui ele vai explicar. Porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Aqui Paulo está debatendo com Pedro. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Porque quando Paulo ele vai visitar a galera em Jerusalém, ele observa um sinal curioso. Ele observa que, junto dos judeus, Pedro está íntimo. Quando chega nos gentios, ele faz dissensão das pessoas. Paulo fica irritado. Parece que um povo começando só o sangue rápido. Ele não chama de canto. E é Paulo quem diz isso. E eu repreendi Pedro na frente de todos. É Paulo quem diz isso. Aleluia, Jesus. Ele começa a questionar Pedro. Pedro, Glória a Deus. por que você está fazendo diferença entre judeus e gentios? Aleluia, Jesus. Poderoso. Glória a Deus. E aqui ele começa a fazer o destrinchamento entre lei e graça. Ele começa a argumentar para a igreja, porque ele termina de narrar o acontecido na carta, ele começa a dar o ensinamento dele para a igreja. Ele fala assim, olha, já não vivo mais eu. Porque para a lei eu não estou morto para ela mesma. Para a lei eu já estou morto. Aleluia. Mas como foi Cristo que me ressuscitou, eu estou vivo, mas a vida que eu vivo é a vida de Cristo, não a minha. Aleluia, Jesus. Isso daqui é muito poderoso. Porque o que Paulo está falando é, as minhas vontades e os meus desejos não são mais meus, são de Cristo. Aleluia, Deus. Aleluia. Bruno, e o que eu faço com as minhas vontades e os meus desejos? Coloca debaixo da cruz de Cristo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Abre parênteses, coloca lá para mim, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Esteve Meu Deus. construindo o argumento, destruindo o argumento e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. O que Paulo está falando? Todo orgulho de pensamento, de vontade, de desejo, de soberba, você destrói ele jogando debaixo da cruz, para que ele aprenda a obedecer à cruz de Cristo. Glória. Glória. Aleluia, Jesus. Vamos dar uma parada. Glória a Deus, poderoso. Versículo 21, abre lá para a gente, porque esse texto é muito interessante. Gálatas 2, 21. Olha o que Paulo está falando. Eu não vou aniquilar a graça de Deus. Porque se a justiça provém da lei, se eu preciso cumprir a lei para ser justo, se eu preciso de méritos para ser justo, segue-se que Cristo morreu e não. Eu acho muito estranho. Muito estranho.
Sou filho de pastor, tá? O dia em que eu ganhei essa Bíblia foi o dia que eu tive o maior choque de realidade da minha vida cristã. Eu já tive alguns, tá? Mas isso aqui foi o maior. Isso aqui mexeu com uma coisa que a gente aprende a criar desde cedo. Ego. Na época em que eu ganhei essa Bíblia, eu já até pregava, pra você ter ideia. Ah, Bruno, mas você prega desde cedo, mero detalhe. No dia em que eu ganhei essa Bíblia, uma determinada pessoa fez uma pergunta muito simples para mim. Que eu fui atrás de livros. Sempre gostei de ler. E aí a vendedora, ela perguntou, vem cá, você já leu a Bíblia toda? Eu sempre tive um método de leitura. Já, não li assim. Quantas vezes? Eu falei, tá bom. Mentira. Só que já começou a doer aqui. Aí ela perguntou, vem cá, tem quanto tempo que você se converteu? Aí a minha resposta foi a mais defensiva possível. Eu cresci na igreja, eu sou filho de pastor, mas eu não perguntei isso, eu perguntei que dia que você se converteu. Aleluia! Aleluia. Eita Deus! E aí foi uma vez, meu irmão, eu ganhei essa Bíblia depois, tá? Meu xodózinho, tem mais de 10 anos que tá comigo isso aqui. Eu cheguei na minha casa e foi o dia mais silencioso no meu quarto. Porque eu falei, que dia que eu me converti assim? E eu pensava, não foi esse dia, isso. Não. Se eu acho que eu já estava crente aqui, não foi esse dia. No fim das contas, eu estava vivendo o evangelho que eu não entendia. Eu entendia da vida cristã de convivência. Aleluia. Mas não da experiência da conversão. Porque qual que é a experiência da conversão? O arrependimento. Aleluia! Na minha cabeça, o fato de eu ter crescido na igreja e ser filho de líder religioso me deu uma credencial de ser moralista da fé de alguém. Aleluia. No dia que me perguntaram isso, foi o dia que eu me deparei com a seguinte realidade. Eu, independente de quem seja, da minha criação, eu preciso me arrepender porque eu também sou um pecador. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nesse dia, eu comecei a ler a Bíblia com outros olhos. Eu comecei a ler a Bíblia e falei assim, não é possível que eu estou esse tempo todo dentro da igreja, desviado. E para começo de conversa, eu nem acho que eu estou desviado, porque para desviar eu tinha que estar dentro. E eu nem sei em que momento eu me converti. Qual que é pior? E aí, lendo a Bíblia, foi lendo a Bíblia que o sentimento de que eu sou um pecador tal qual qualquer outro pecador aí fora, a diferença foi que Deus teve graça de mim. Nesse momento, nesse processo, Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus! eu comecei a entender a graça. Aleluia. O que eu quero dizer com isso? Paulo, quando você vai ler essa carta, ele começa a dar as credenciais. Tribo de Benjamim, a mesma tribo do rei Saul, filho de judeu, estudei os pés de Gamaliel. Mas quando eu tive contato com a graça de Deus, Aleluia! tudo isso eu dei por vassoura, eu dei por desprezível. Deus! Minha pergunta que fica é: que graça é essa que faz Paulo ter toda essa construção social, olhar para isso e falar, cara, isso aqui perto de Cristo não vale nada. Aleluia, Jesus. Aleluia! E aqui eu quero levantar uma provocação. Com que critério nós que já estamos há algum tempo dentro da fé achamos que temos o direito de ser bastião da fé de alguém?
Porque depois dessa minha experiência, uma das coisas que mais me incomodava, e eu sempre fui estudioso, eu lembro de que eu mexia na mesa de som na igreja, então eu tinha que ficar todas as atividades dentro da igreja. Ensaio de jovem, de varão, de varoa, de criança, nos cultos, consagração. Minha vida era dentro da igreja. Dentro da igreja eu vivia lendo livro e Bíblia. E aí, alguém sempre perguntava, por que fulano é pastor, sendo que ele não cursou teologia? Aleluia, Jesus. Quem o credenciou? Só que para mim, pela experiência, já era muito simples. Quem o credenciou foi Deus que não levantou. Deus não levantou ele para ser teólogo, levantou para ser pastor. Aleluia, Jesus. Fulano chegou agora na igreja, porque ele já está tendo oportunidade. Porque Deus quis que ele tivesse oportunidade. Isso é graça. Aleluia. Isso é de Deus, não é de nós. Aleluia. Paulo vai falar isso em 2 Coríntios. Gente, eu já tenho que acabar, pelo amor de Deus. Ou seja, dá controle de tempo. Paulo fala em 2 Coríntios que, tratando das pessoas que receberam a graça, ele fala assim: por que vocês tratam disso como se vocês não tivessem recebido, sendo que vocês também receberam? Que eles estavam já construindo uma questão do tipo, tá, Deus até fez, mas também que fez para merecer também? Olha, isso é negativo. Não. Então, deixa eu lhe falar mais. Eu e você somos vasos de barro, segundo os Coríntios. Somos vasos de barro. O que tem de valor está dentro, não está no vaso. Aleluia. Aleluia. Você é só barro. Aleluia, Jesus. Bruno, mas o dom Deus dá, não tem problema. Se você acha que isso é muito, Deus levanta outro que é melhor. Aleluia, Jesus. Cuidado. Quem tinha muitos talentos também era Lúcifer. E o texto diz ainda que o querubim ungido, ele não tocava a música saía dele. Aleluia, meu Deus. E foi posto em chão. Vamos lá, para eu acabar. Eu nem com esse tipo de parte 2, só desse tom. Abra o livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Glória a Deus. Aliás, vamos para Gálatas 5. Gálatas 5, deixa eu só achar a referência exata. 5, versículo 4. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Meu Deus. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Olha o que Paulo está falando. Pode voltar, versículo 4. Bruno, e se eu quiser cumprir a lei para poder me encontrar justo diante de Deus, posso fazer? Pode. Problema nenhum. Só que se você acha que isso te justifica, você já caiu da graça. Meu Deus. Não é que você já caiu da graça. Aleluia. Porque o fato de você pensar que pode ser justo de outra forma, senão, pela graça de Deus, já te derrubou da graça. Porque a graça não só é um favor imerecido. Não é só isso. A gente leu na última referência dos Gálatas. A graça, ela é uma transformação de consciência. Aleluia, Jesus. Uma transformação de comportamento.
Não tem como você ser alguém debaixo da graça e arrogante. Aleluia, Jesus. Não tem como você ser alguém debaixo da graça e orgulhoso. Meu Deus. Porque a graça é justamente uma ferramenta que Deus usa para humilhar o nosso ego. Eita glória. Porque a gente é acostumado a receber de acordo com o que a gente trabalha. A graça vem e diz: você não merece nada. Eu estou lhe dando. Eu não estou pedindo nada em troca. Glória a Deus. Aleluia. Lembra da parábola dos trabalhadores? Um começou na primeira jornada. O Senhor pegou, o Senhor da terra pegou e falou assim: olha, trabalha e no final do dia eu vou lhe dar o correspondente a um dia de trabalho, um denário. Quantos denários? E aí, a primeira demanda começou a trabalhar. Felizão. No final do dia vamos receber um denário. Aleluia. Passado algumas horas, um outro grupo começou a trabalhar. Passado algumas horas, um outro grupo. Faltando 1 hora para acabar o expediente, um outro grupo começou a trabalhar. No final do dia, para receber os pagamentos, todos eles receberam quantos denários? Deus, ele é lindo. Aleluia. E alguém questiona: "Ei, Aleluia. nós estamos aqui desde cedo, eles chegaram faz 1 hora. Por que estão recebendo um denário?" O Senhor diz: "Mas eu não disse que eu daria um denário a cada um?" Eita glória. Deus é perfeito. Eu não falei que eu ia pagar proporcional à hora trabalhada, eu falei que ia pagar proporcional a um denário dia. Acaso quem o chamou para trabalhar não fui eu? Isso é um texto, não fui eu? Quem estipulou o valor a ser pago não fui eu? Meu Deus. O que Jesus está ensinando? O seu mérito serve para você, porque para Deus serve a vontade dele. Meu Deus. Aleluia. No livro de Romanos, capítulo, se não me falha a memória, capítulo 9, ele vai levantar uma pergunta retórica. Ele vai falar: quem és tu, barro, para contender contra o oleiro? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Graça não é o meu mérito. Aleluia. Por isso que nos humilha muito a fé. Por isso que quando a gente vê alguém com condições muito diferentes da nossa, sendo mais agraciado do que nós, nos incomoda, porque a gente fala para Deus: eu fiz mais, eu trabalhei mais, eu servi mais. E Deus diz: mas nunca foi em questão de mérito. Meu Se Deus. você trabalha, você come. Glória. A graça não. Eu dou a quem eu quero. Aleluia. Glória. No que diz respeito à salvação, eu não vou passar daqui, eu já vou entregar o microfone. No que diz respeito à salvação, Deus ele está dizendo: olha, eu salvo quem eu quero. Aleluia. Basta que ele creia em Cristo e deposite a sua fé nele. Ponto final. Não interessa se você serviu 15 anos na igreja ou se você aceitou Jesus no leito de morte. É graça. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Bruno, e o que eu faço com o meu ego? Eu acho melhor a gente, né? Deixa Fica feio. eu. Vai ficar feio. Aleluia a Deus. Fica feio. Tem um outro texto, mas eu não vou falar, nem abrir ele, porque aí eu vou querer comentar e vai demorar, não sei o quê. Deixa para a próxima semana. Paulo, ele destrincha o processo de salvação, passo a passo. E é interessante que ele começa falando: não porque nós merecemos alguma coisa. A gente nunca merece nada. Isso precisa ficar muito claro para nós. Não mesmo. Quando a gente fala de sola gratia na vida da igreja, na fé protestante, o que a gente está tentando explicar a miúde não é só um favor não merecido, como se a gente tivesse que devolver a Deus alguma coisa. Deus não pediu nada em troca, Ele simplesmente deu. Toma.
Aleluia. Você tanto não mereceu que ele não pediu nada em troca. Olha, você traz aqui 100 reais, deposita a sua fé, que aí depois eu te dou 1000. Deus não é assim. Deus ele fala assim, olha, você quer? Toma. Deus, o que você quer em troca? E quem disse que eu preciso de alguma coisa? Verdade, Senhor. Deus é assim. Aleluia. Coloque de pé. Aleluia, Pai. Obrigado. A música está preparada aí, cantora? Fecha os olhos. Fala assim, Senhor, muito obrigado pela sua graça, que nos basta, que nos mostra que nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo Jesus. Senhor, nenhuma condenação existe, nenhuma culpa prevalece. Os nossos pecados, as nossas falhas estão na cruz. E a minha vida é a vida de Cristo. Me reveste de Cristo. Me enche de Cristo. E me fortalece de Cristo. Para que eu seja um Cristo cheio de graça, de conhecimento e de confiança de que o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Bem louvado. Aleluia. Aleluia, Jesus.